Olá, meus queridos alunos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que vocês estarão vendo este vídeo. Mas não estranho que estou aqui todo bem arrumado, camisa manga comprida. Até vou colocar aqui um chapéu para dar mais um charme, porque eu estou representando, estou encenando um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis tem que estar bem vestido, né? Bem apresentável, até para vender bem o seu produto. E faço parte da empresa imobiliária, vende quase tudo. E nós estamos com a proposta de venda deste apartamento que vocês estão vendo. Este apartamento se localiza em Copacabana, na beira-mar de Copacabana, e vou mostrar para vocês as condições de pagamento deste apartamento. Já adiantando que em apenas 5 anos, pagando centavos por mês. Então, além de ser, né, na beira-mar de Copacabana, então ele mais oferece aqui a área dele, 700 metros quadrados, 6 vagas para garagem, 6 suítes, né? E estou aqui à disposição, segunda a sexta, 7, das 9 às 18 horas. Então, vamos para as condições de pagamento. Primeiro mês, 1 centavo. No segundo mês, 2 centavos. Terceiro mês, 4 centavos, e assim por diante. Então, em cada um dos próximos meses, o pagamento será o dobro do valor pago no mês anterior. Então, vamos somar, então, essas parcelas, tá? Na primeira até a última parcela. Então, nós temos a primeira 1 centavo, que é 12 elevado a zero, até a última parcela, 12 elevado a 59, certo? Então, se eu faço a soma, eu estou somando aqui em centavos. Lembrando aqui, essa soma é em centavos, tá bom? Então, pegando essa última parcela aqui, ó, 2 elevado a 59, e calculando essa potência, temos então esse número aqui. Este número aqui representa, lembrando, em centavos. Mas eu quero em real, né? Para saber em real, basta então dividir esse número aqui por quanto? Por 100. Então, dividido por 100, então nós temos exatamente o número 5 quatrilhões, 764 trilhões, 607 bilhões, 523 milhões, 34 mil, 234,88 centavos. Veja que é somente a última parcela, esse número aqui monstruoso, né? Agora, se eu quero saber a soma, né, de todas as parcelas, da primeira até a última parcela, então eu calculo pela expressão 2 elevado a 60 menos 1, que vamos aprender no próximo trimestre, tá certo? Progressão geométrica, que é uma soma, que é uma sequência geométrica, né? Nós chamamos de uma soma de uma PG, tá certo? E vamos depois aprender como calcular, então, esta soma. Então, somando a primeira da parcela, nós vamos ter esse valor aqui em centavos. Se eu quero em real, então eu vou dividir por 100. Então, o apartamento vale 11 quatrilhões, 529 trilhões, 215 bilhões, 46 milhões, 68 mil, 469,75 centavos. Veja que o apartamento é impossível vendê-lo. Por isso, né, o nome da imobiliária vende quase tudo, porque este apartamento jamais será vendido, né? Aí esse valor, exatamente aí, né, 100 vezes mais aí o PIB mundial, né, mais ou menos, tá? Então, eu quis ensinar para vocês, pessoal, né, como essa potência ela cresce absurdamente, né? Então, exatamente um tipo de crescimento exponencial, tá? Então, esse conteúdo nós vamos trabalhar agora nesse trimestre, tá certo? Por exemplo, aqui a função f de x igual a 2 elevado a x, né? Aqui foi um exemplo típico aqui de uma função exponencial, tá bom? Então, um crescimento grandioso, a gente vê sempre a televisão falar crescimento exponencial, cresceu exponencialmente, cresce muito grande, ou decresce também, né? Se tivesse uma potência 1,5 elevado a x, então tem um decrescimento também muito grande. Então, vamos estudar nesse trimestre, então, a função exponencial, tá bom? Então, eu quis fazer a representação para vocês. E antes de estudarmos a função exponencial, nós vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão de potenciação e radiciação, que são dois requisitos fundamentais, principalmente tratando de problemas com funções exponenciais, equações e inequações exponenciais. Bom, pessoal, então saindo do personagem, né, agora voltando para a situação real. Estou aqui com um livro digital, tá? É o mesmo livro que vocês têm em casa, o livro físico, né? O livro adotado pelo colégio, tá certo? Então vocês podem conferir aqui a página mesma, 297, né? Aqui a gente vai acompanhando, vendo as definições, vendo alguns exercícios, alguns exemplos, né? Vou fazer algumas intervenções indo para os slides, né? Para resolver alguns problemas, tá certo? Alguns propostos, tá bom? Então, vamos começar, então, a revisão de potenciação.
começando com potência expoente inteiro. Depois, quando vermos radiciação, né, vamos ver a potenciação de maneira mais geral, tá? Nos reais. Então, aqui algumas definições. A elevado a zero igual a 1, né, com esse A aqui diferente de zero. A elevado a 1 é igual a A, né? A elevado a N, que é a multiplicação de N fatores, né? E A elevado a menos N, que é o inverso de A elevado a N com A diferente de zero. Eu quero fazer aqui uma observação, tá certo? Nesse quadro aqui, que fala da unanimidade que não há na potenciação zero elevado a zero, tá? Aqui nós estamos considerando, tá, A elevado a zero igual a 1 com esse A diferente de zero. Então, alguns matemáticos, né, consideram que zero elevado a zero é igual a 1, né, que eles pregam que não tem mudança na estrutura algébrica, né, nas operações, nas definições, né, mas nós vamos considerar, então, só na situação aqui com A, tá, diferente de zero, tá certo? Então, tem aqui alguns exemplos, né? Todos vocês sabem resolver uma potenciação, tá certo? Não tem aqui mistério nenhum, já que vocês viram em anos anteriores, tá bom? E vamos passar para as propriedades da potenciação com expoente inteiro. Então, a primeira propriedade, né, a multiplicação, né, de potências bases iguais, né, repete a base, soma os expoentes, divisão de potências, né, repete a base, subtrai os expoentes, potência e potência, repete a primeira base que dá multiplica os expoentes. Aqui a distributividade em relação à multiplicação, né? Então, eu distribuo para cada fator desse elevado a n. E aqui a distributividade em relação à divisão, para cada termo da fração elevado a n. Tá? Aqui alguns exemplos, certo? Então, aqui tem alguns exemplos aplicando, então, essas propriedades, tá certo? Não tem mistério nenhum, vocês também sabem, todos sabem resolver, né? Calcular, tá bom? Vamos passar para a página seguinte, a página 298, tá? Notação científica. Bom, pessoal, a notação científica surgiu com a proposta, né, de representar números gigantescos, minúsculos, né, no mundo da ciência, né, no mundo científico, tá certo? Como, por exemplo, a massa da Terra, né, esse número aqui gigantesco, imenso, né, como também, né, o raio médio de um átomo de hidrogênio, esse número aqui minúsculo. Então, a notação científica surgiu com essa proposta, né, de escrever de maneira mais simples, mais simplificada, esses números, por exemplo, aqui esses dois. Então, aqui representando esses dois números, a começar com a massa da Terra, então 5,97, então aqui tem uma multiplicação de potência aqui na base 10, né? São 24 fatores, tá certo? Então, aqui nós temos 5,97 vezes 10 elevado a 24. Como aqui também, né, a massa, ou melhor, a medida do raio médio de um átomo de hidrogênio, tá? Aqui eu tenho uma divisão, né? Já vou com um número minúsculo, eu vou dividir, então, por essa multiplicação aqui na base 10, tá certo? Então, 5 dividido por 10 elevado a 8, né? Se eu faço a inversão aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu vou explicar para vocês, né, num slide, tá certo? Fazer a intervenção no slide, o passo a passo, tá? Representando, como representar o número na notação científica de um número em notação científica. Então, aqui eu tenho uma maneira geral de representar, tá certo? K vezes 10 elevado a m, onde esse K, tá, ele está entre modular entre 1 e 10, né? E o m sendo número inteiro, tá certo? Então, vamos lá para o slide e vou mostrar para vocês, então, o passo a passo de um número representar um número em notação científica. Então, vamos ver a maneira prática de transformar o número em notação científica. Então, o primeiro passo é deixar o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. O segundo passo, no expoente da potência de 10, o número que teremos que colocar será o número de casas decimais que tivermos que andar com a vírgula, analisando as duas situações. Primeira situação, ao andar com a vírgula, o valor do número diminui, o expoente ficará positivo. Ao andar com a vírgula, o valor do número aumentou, o expoente ficará negativo. Tá? E o terceiro passo é escrever o produto, número pela potência de 10. Certo? Então, vamos aqui um exemplo. Tem essa massa aqui de elétron, minúscula, né? E vamos representar, então, aqui este número em notação científica, tá certo? Então, vou aqui repetir o número novamente, tá? Então, vejam só. A ideia aqui é deslocar essa vírgula, tá certo? Até o 9 aqui, ó. Entre o 9 e 1, tá bom? E, observando aqui o segundo passo, se eu desloco a vírgula
e o número ele vai aumentando, né? Está se aproximando aqui do 9,11, está aumentando. Então, quando aumenta, o expoente ficará negativo, tá certo? Então, aqui nós temos aqui quantas casas? Aqui nós temos, vamos mandar com a vírgula, 28 casas, tá? 28 casas. Então, aqui a vírgula ficar entre 9 e 11, né? E já sabemos que a potência, o expoente vai ficar negativo. Então, é 9 vezes 9,11, né? E aqui, então, está a resposta deste número aqui imenso, né? E vejo que aqui está bem mais simples em notação científica, tá? Então, vamos ver mais dois exemplos, tá certo? No próximo slide. Esses exemplos vocês podem ver no livro de vocês, tá? Nos propostos, tá? Exercícios 5 e 7 do livro de vocês, tá bom? E vamos ver, então, a forma contrária, né? Tem aqui exemplos que a gente pode ver com a potência expoente positivo, tá? Vimos lá, a potência expoente ficou negativa, então, com esses dois exemplos, vamos ver situações em que a potência expoente vai ficar positivo. Então, uma questão do Enem, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura, está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ela passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y passou da superfície da Terra é igual a... Então, tem aqui a informação aqui, né? A informação aqui na imagem, né? 325 mil quilômetros, tá certo? Né? E vou transformar, então, aqui este número em notação científica, tá? Então, aqui representando 325 mil quilômetros. Né? Então, vou deslocar a vírgula que está aqui após esse último zero aqui, né? Então, deslocando para a esquerda, né? Então, observe, se eu for deslocando para a esquerda, o número vai diminuindo. Então, quando isso acontece, a potência expoente fica positivo. Então, eu vou deslocar aqui a vírgula até o 3, né? Entre 3 e o 2, né? Então, 3,25, tá certo? E aqui vamos ter a potência 10 à quinta. Então, vou andar aqui uma, duas, três, quatro, 5 casas. Ok? Então, próximo exemplo da meu FPI. A nossa galáxia, a Via Láctea, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Suponha que 0,05% dessas estrelas possuam um sistema planetário onde existe um planeta semelhante à Terra. O número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea é... Então, veja só. Transformando aqui, então, esse número, 400 bilhões, né? Representando aqui 400 bilhões. Então, eu vou colocar inicialmente esse número aqui em notação científica, tá certo? Então, vamos fazer mesmo que fizemos aqui com esse anterior, né? Deslocando a vírgula para a esquerda para chegar aqui no 4, né? Então, o número vai diminuindo, ó. Ele vai diminuindo quando eu desloco, tá certo? O que acontece? Então, a potência vai ficar positiva, tá? Então, aqui, já deslocando, vamos ter aqui 11 casas, né? Vamos deslocar 11 casas, 10 elevado a 11, tá certo? E vamos agora calcular 0,05%, tá? Então, isso aqui é igual a 0,05 sobre 100, né? Então, aqui eu vou deslocar nessa divisão duas casas decimais, né? Para a esquerda. Então, 0,0005, ok? E vou representar, então, este número aqui em notação científica. Agora, neste caso, a vírgula vai deslocar para a direita, né? Então, se eu vou deslocando, vai aumentando o número, logo a potência vai ficar com expoente negativo, tá? Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, se eu quero 0,05% desse total aqui, então, vou multiplicar, então, esses fatores, né? 4 vezes 10 elevado a 11, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, multiplicando, né? Então, esses fatores. Então, 4 vezes 5 vai ser igual a 20, né? E 10, 11, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a 7. Ainda não está em notação científica, né, pessoal? Então, nós vimos, né, na definição, né, a representação. Então, aqui esse K tem que estar entre 1 e 10, né, modular. Então, aqui, deslocando a vírgula para cá, então, estou aumentando, né,
mais uma potência de 10, ou seja, 10, 2 vezes 10 elevado a 8, tá certo? Bom, então agora nós vamos passar, né, fazer a revisão de radiciação, terminando então com a revisão de potenciação e passar para a revisão de radiciação. Bom, então continuando a revisão agora com radiciação nos reais, né, vejo na página 300 do livro de vocês, eu quero começar a falar de algumas situações que do nosso dia a dia, que são situações inversas, né, como atar, desatar, amarrar, desamarrar, abrir, fechar. Da mesma forma na matemática, então aparecem, né, as operações inversas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, e como também, né, as operações radiciação e potenciação, tá? Então vamos separar o estudo de radiciação agora em dois casos, tá certo? Então o primeiro caso, já que observando então essa expressão, é raiz enésima de A igual a B, tá certo? Considerando aqui o A e B números reais não negativos, né? E o índice aqui sendo um número natural, tá certo? Então, para esse primeiro caso, então, considerando o A e B como um real não negativo. Então, nós temos aqui a raiz de A igual a B, se somente se B elevado a N igual a A. Então, nós temos aqui as duas situações, né? Uma radical, radiciação e a potenciação. Então, uma inversa da outra, tá certo? Continuando, então, alguns exemplos, né? Vou colocar aqui alguns exemplos aplicando, então, essa propriedade, né? Raiz cúbica de 8 igual a 2, né? Então, 2 ao cubo igual a 8, tá certo? Então, aqui nós temos a justificativa, né? A inversão, então, das duas propriedades, tá certo? E tem algumas notas que eu quero falar para vocês, algumas notas que são extremamente importantes. Essa primeira nota aqui, pessoal, sempre algum aluno pergunta, quando eu estou trabalhando com radiciação na sala de aula, sempre algum pergunta, professor, por que raiz quadrada 16 não é igual a menos 4, né? Que por definição menos 4 ao quadrado seria igual a 16. Por que raiz quadrada de 9 também não é igual a menos 3, né? Por exemplo. Então, pessoal, veja aqui que por convenção, tá? Por convenção, adota-se apenas o número positivo, tá certo? Então, convenção a gente não discute, simplesmente nós aceitamos, tá? Ok? Então, só considerando então o resultado positivo. E a outra nota, aqui número 2, outra situação aqui extremamente importante, que aparece em algumas expressões e em equações, raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x e não igual a x, tá? Porque se, por exemplo, x for igual a menos 2, né? Aqui, por exemplo, x igual a menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado 4, raiz quadrada dá 2. Considerando o x como menos 2, né? Então, eu vou chegar aqui no absurdo, simplesmente aqui contradizendo a nota 1, né? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, tá? E não igual a x, tá certo? E a terceira nota é a questão da leitura, né, dos radicais, raiz primeira, raiz segunda, raiz quadrada, até a raiz enésima, tá? No segundo caso, já vou também direto aqui para a expressão, tá certo? Nós chamamos aqui a raiz enésima de A igual a B. Neste caso aqui, considerando o N como número ímpar, natural ímpar, tá? E o A negativo, tá? Neste segundo caso, ok? Então, aqui nós temos já o exemplo, né? Aplicando, se o índice for ímpar e o radicando negativo, então, entendeu? O resultado vai dar menos 2, né? A raiz cúbica de menos 8 vai dar menos 2, tá certo? Que nenhuma dificuldade, tá? Como também aqui eu posso, se neste caso eu tenho raiz com radicando negativo, índice ímpar, então esse menos aqui do radicando eu posso tirar e colocar fora da raiz, nenhum problema, tá? Então, aqui para a gente exemplificar essa situação, né? Raiz cúbica de menos 8, então eu posso tirar o menos colocando fora, que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Na página seguinte, nós temos as propriedades, né, dos radicais com radicandos não negativos, né? Multiplicação, aqui eu tenho uma distributividade, né? Então o produto de radicais é o radical de um produto, que seria aqui a distributividade em relação à multiplicação. Aqui eu tenho o quociente de radicais, é o radical de um quociente, da distributividade em relação à divisão, né? Aqui eu tenho um radical onde aparece aqui fatores, né, tanto no índice quanto aqui na potência do expoente, fatores
comuns, né? Ou o máximo que posso dividir por o máximo divisor comum. Nesse caso aqui, dividindo por K, então, NP, né? Dividido por K, então eu vou ter índice N aqui e eu exponho aqui P, tá certo? E aqui nós temos aqui a propriedade, a potência da raiz é raiz da potência, tá? Eu posso pegar simplesmente esse que está aqui e colocar dentro aqui do radicando como potência, tá certo? E a outra propriedade, radical de radical, então é só multiplicar então aqui os índices, tá certo? Multiplicando os índices. Então tem alguns exemplos aplicando essas 5 propriedades, né? Que vimos agora, tá? Sem nenhuma dificuldade vocês conseguem então aplicar facilmente, tá certo? Só aqui reforçando que nós estamos trabalhando com radicandos não negativos. Radicais com radicandos não negativos. Por que não negativos? Porque, por exemplo, se tiver uma situação assim, 2 igual a raiz quarta a 16, nós sabemos que é igual, raiz quarta, 2 a quarta, até aqui nenhum problema, né? Mas observe agora aqui nesta passagem, raiz quarta de menos 2 ao quadrado, menos 2 à quarta. Se eu for aplicar a propriedade cortando aqui, né, dividindo por 4 e por 4, né, a propriedade 3, né, que vimos agora, vai dar 1 aqui, né? Então a raiz primeira de menos 2 é igual a menos 2. Então nós chegamos num absurdo, tá certo? Num absurdo. Então a gente não pode aplicar essas propriedades, né, se os radicandos sendo negativos, tá certo? Que podemos chegar num absurdo como este aqui, por exemplo. Nós temos aqui, então, alguns exercícios resolvidos, depois vocês observem, vejam as demonstrações dessas duas propriedades, tá certo? Depois vocês vejam com calma no livro de vocês. Vamos passar aqui para a próxima página. Então, já tem aqui esses propósitos que é bom que vocês façam, tá? Os propósitos. Vamos agora para a simplificação de radicais. Já começando aqui com um exemplo. Então, aqui nós temos a decomposição, né, em fatores primos, tá? E aqui aplicar a propriedade distributiva em relação à multiplicação, né? Aqui todos vocês sabem fazer isso, aqui também não tem nenhum grau de dificuldade, tá certo? A próxima página, operações com radicais, né? Já vou colocar aqui então as operações, né, os 4 exemplos, né, com operações envolvendo radicais. Tem aqui já o primeiro exemplo. Observe que os radicais aqui, todos eles têm um radical, um fator comum, colocando esse fator comum em evidência, né? Nós temos aqui o resultado, né, com uma adição algébrica. Aqui também uma adição, mas observe que os radicandos não estão ainda simplificados. Então, quando simplifica então, os radicais, então vou ter agora sim radicandos, né, com o mesmo índice, o mesmo radical. Então, radical semelhante, vamos dizer assim, né? Colocando então a evidência, nós temos o resultado 38 raiz de 3. E na multiplicação, né, a multiplicação é comutativa, né? Então a gente pode multiplicar aqui simplesmente 6 por 4 e a raiz com a raiz aqui tendo o mesmo índice, né? Raiz quinta, mesmo índice. Então vamos ter aqui 4 vezes 6, 24, e a raiz quinta de 6, né? Que é 2, 3 vezes 2. Da mesma forma, a divisão, né? 12 dividido por 4, 3. E raiz de 10, raiz cúbica de 10 por raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 2, dividido então 10 por 5. Racionalização de denominadores. Eu vou passar para a próxima página, depois a gente volta para esta, só para vocês verem esta nota aqui, tá? Então, por que racionalizar, então, denominador? Né? Por que a ideia de racionalizar denominador? Porque, veja só, tem uma fração sobre a raiz de 2. É muito mais complicado pegar o número racional e dividir para o número irracional, né? Muito mais complicado, tá certo? Então é mais simples dividir, então, um número irracional por um número racional. Muito mais simples. Então, é por isso que racionalizamos, então, o denominador, tá certo? Então, vamos voltar lá para a página. Vamos ver aqui alguns exemplos envolvendo, então, racionalização. Então, um primeiro exemplo aqui. Um primeiro exemplo, tá? Nós temos aqui uma situação que o denominador é um número irracional, então quero racionalizar então esse denominador, tornar então ele racional. Neste caso, só multiplicar aqui pela raiz de 3, né? Aqui é a raiz de 3 como denominador, então vou racionalizando, consigo chegar em 3, tá certo? O outro exemplo também, né? Nós temos aqui
né? O outro exemplo, né? Uma raiz 2, raiz de 2 que aparece aqui no denominador, também racionalizando, multiplicando ambos os termos da fração por raiz de 2, eu consigo também racionalizar, né? Chegando aqui em 2, né? Racionalizando a raiz 2, mas eu tenho 4 multiplicando, 4 vezes 2, 8. E se não for raiz quadrada, do que tem dois exemplos com raiz quadrada, se for outros índices, por exemplo, aqui raiz quinta de 3, né? Como é que eu faço para racionalizar, então, este radical? Então, a ideia é chegar em 3, né? Chegar em 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou subtrair 5 menos 1, né? 5 menos 1, 4. Eu faço essa operaçãozinha aqui, porque quando eu multiplicar esses dois radicais, eu vou ter essa multiplicação aqui, né? Essa distributividade. Então, vamos ter que 3 vezes 3 a 4, dá 3 a quinta. Aí sim eu consigo aplicar a propriedade, né? Dividindo aqui tudo por 5 e chegando então 3 como racional. E se for uma situação que tem aqui um número irracional, uma soma, né? Um denominador, um racional com um irracional, tá certo? Então vou aplicar aqui produto notável, né? O produto da soma pela diferença. Então, se eu tiver uma soma, então eu multiplico pela diferença. Se eu tiver essa diferença, eu multiplicava pela soma. Então, aqui aplico o notável, né? 7 raiz de θ ao quadrado, que é igual a 7, e 2 ao quadrado, que é igual a 4, 7 menos 4, 3. Então, também eu consigo racionalizar. Então, vamos passar para a próxima página, 305. No 305, nós temos esses propostos, tá? Para vocês resolverem. Tá certo? A 306, potenciação, eu falei para vocês lembram que nós íamos ver potenciação com expoente real, né? Racional e irracional. Depois, quando a gente quando trabalhássemos com a radiciação, tá? Com expoente real, tem uma situação que aparece muito na matemática financeira, que é essa fórmula, né? Que para calcular o montante igual ao capital, 1 mais taxa elevada ao tempo, tá certo? Por exemplo, nós temos um capital de R$ 800 inicial, tá? E com juros de 2,1%, tá? Ou melhor, de 21%, desculpem, 21%, né? Então, transformando aqui em centesimal, né? Então, vamos ter aqui 0,21 somado com 1 aqui, vamos ter 1,21 elevado a 0,5 ano, né? Isso está aqui no mesmo período de ano, tá? A taxa anual e o tempo aqui em ano. Tá certo? Só para exemplificar aqui uma situação que aparece, né, um número, uma potência com expoente real, né? Nesse caso aqui especificamente uma potência com expoente racional, tá? E vamos ter algumas aplicações, alguns problemas envolvendo função exponencial também aplicando essa forma, tá certo? Potenciação expoente racional, tá? Já vendo aqui a propriedade, né? Eu posso aqui simplesmente dividir, né? Dividir também aplicando essa propriedade 3, dividir pelo mesmo fator, tá certo? Não tem nenhum problema. Então, se eu faço a divisão do mesmo fator, veja só o que acontece. Nesse exemplo aqui, ó, raiz quinta de 13 ao quadrado. Se eu dividir por 5, né, dividindo por 5, né, o índice e o expoente aqui no radicando, então vamos ter 1 e 2 sobre 5 aqui como expoente. Tá? Então, aqui justifica exatamente a propriedade, a transformação, transformar uma radical, né? Um radical em uma potência com expoente racional, tá certo? Então, aqui, ó, raiz primeira de 3 elevado a 2 quintos, que é exatamente 3 elevado a 2 quintos. Então, esse radical é igual a esta potência, tá? Então, de forma geral, né, A elevado a K sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a K. Certo? Então, aqui alguns exemplos. Temos aqui alguns exemplos, aplicando então essa propriedade, né? Com a potenciação número racional, tá certo? 3 elevado a 7 quartos, né? Então, raiz quarta de 3 elevado a 7 e assim por diante, certo? Vamos passar à próxima página. Na próxima página, agora, potenciação com expoente racional, tá? Tem aqui alguns exemplos, as propriedades são as mesmas propriedades que nós vimos anteriormente, então vale também essas propriedades com a potência expoente racional, tá certo? Alguns exercícios resolvidos que vocês depois vão dar uma olhada nesses exercícios com mais calma. Na próxima página tem aqui exercícios propostos para vocês resolverem também, tá certo? E
a potência do expoente irracional, né? Que é a última parte, né? Potenciação do expoente irracional, como 3 elevado à raiz quadrada de 2, né? Aqui por falta, então vamos ter esse número aqui, por excesso, esse número, então a raiz de 3 elevado à raiz quadrada de 2, né? Vai estar nesse intervalo, mas eu quero dar uma ênfase nas propriedades, que as propriedades também são válidas, né? As 5 propriedades que nós estudamos também são válidas para o expoente irracional, tá certo? Nós temos aqui alguns exercícios propostos, ok? Ó, para vocês resolverem, tá? E nós vamos agora só fazer um exemplo, tá? Para encerrar então este vídeo, tá? Aplicando então as propriedades aí, aplicando a potenciação e radiciação. Então vamos resolver mais uma questão do Enem, né? Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes espaços do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa m pela fórmula A igual a K vezes m elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade do indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por qual será multiplicada a área da superfície corporal? Tá? Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa potência aqui com o expoente racional em um radical, tá? Nessa primeira passagem aqui, ok? E agora eu vou substituir aqui no radicando m, né? Colocando 8m, né? Multiplicando a massa por 8, lembrando que é entre parênteses, tá certo? E se eu faço isso, então vamos ter aqui 8 ao quadrado, né? É igual a 64m ao quadrado. E 64 raiz cúbica, 64 é igual a 4. E vamos ter exatamente 4K vezes raiz cúbica de m ao quadrado, né? E agora eu volto para a potenciação, né? O radical para uma potência, que vamos ver então que vai ser exatamente 4 vezes a situação inicial, né? Então, se eu multiplicar então a massa por 8, então a área será multiplicada por 4. Outra forma de resolver, né, é já substituindo aqui já no m, tá? O 8m, tá certo? 8m. E nós sabemos que 8, né? 8 é igual a 2 ao cubo, né? E aqui eu tenho a distributividade, então 2 ao cubo elevado a 2/3, né? Nós estamos cortando 3 com 3, ficam 2 ao quadrado, então vamos ter aqui agora 4km elevado a 2/3, exatamente a resposta, né? A área inicial será multiplicada por 4. Ok? As duas formas de resolução. Bom, pessoal, estamos terminando mais um vídeo, né? Este vídeo de revisão de potenciação e radiciação. Né? E o próximo vídeo, então, será sobre o assunto função exponencial. Tá? Então, até a próxima. Até mais.